Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vindo, afiador, à nossa aula de inglês para adultos iniciantes, como você pode usar e entender as preposições em inglês. Essa aula, ela vai seguir o seguinte roteiro. Eu vou falar o que é preposições em inglês, as regras de uso dessas preposições, os usos mais comuns, 4, a maneira mais eficaz de aprender, e 5, plano de ação de 4 passos, sendo que 4 e 5 são a parte mais importante desse vídeo. Principalmente os passos 3 e 4 que eu vou falar mais lá na frente. Então é importante que você fique até o final, não pula nada, porque senão você vai perder todo o raciocínio e não vai aproveitar esse conteúdo e vai perder o seu tempo. Então, gaste esse tempo aqui assistindo até o final comigo, tá certo? Então, vamos ao que é preposição. Preposição é o seguinte: é uma palavra que liga dois elementos em uma frase, fazendo a relação entre eles. Exemplos. Vamos pegar os exemplos aqui. Exemplo número 1. We live in Brazil. Nós vivemos no Brasil. Então, eu tenho o primeiro elemento, que é a palavra we live, e o segundo elemento, que é Brasil. E aí, para os dois fazer sentido, eu coloco um elemento no meio. Nesse caso, é o in. Ali, frase número 2. I can look at you. Primeiro elemento, I can look. Segundo elemento, you. Coloco uma palavrinha aí entre os dois para fazer sentido. E aí, nesse caso, eu vou usar o at. Terceira, she is with her books in her hands. She is with her books. Primeiro elemento, her hands. Segundo elemento, vou botar o elemento no meio, vou colocar o in. Nessa aula, eu vou focar somente nos três mais importantes, que é o in, or, at, tá certo? E isso nos leva à nossa regra de uso. Quais são as regras de uso das preposições? Para mim, a melhor resposta para essa pergunta é a seguinte: não há regras absolutas para todos os casos de preposição, e eu vou te explicar o porquê disso através dessas três frases aqui. Nós temos in the morning, in the afternoon, at night. Perceba que o que tem em comum nessas três frases são períodos do dia, elas são relacionadas a períodos do dia, de manhã, de tarde, de noite, respectivamente, ou na manhã, na tarde, na noite. Sendo que, se você perceber, o 1 e o 2 ele está usando a preposição in, mas a preposição para a palavra noite é at. Por quê? Porque não tem uma razão específica. Então, se você tem aquela listinha, se você fez aquela listinha, uma embaixo da outra, com todos os casos da preposição in, com todos os casos da preposição on e com todos os casos da preposição at, eu vou pedir que você amasse e jogue fora, porque ela só vai te atrapalhar. Quando você está estudando inglês, você nunca, jamais deve fazer um decoreba, fazer uma lista. Você tem que aprender de uma outra maneira que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que você pode levar em consideração acerca dos pronomes são os seus usos mais comuns. Então, por exemplo, você tem ali a preposição in. Isso sim você consegue levar para casa, que você tem um uso mais geral, né? Ou seja, ele é mais abrangente. O in ele é mais abrangente. Você vai ver ele com mais frequência do que com os outros pronomes. Então, nós temos ali o primeiro exemplo. They met in the coffee shop. They met in the coffee shop. Eles se encontraram na cafeteria. The cat is asleep in the sun. O gato está dormindo no sol. É claro que ele está com a barriga para fora, né? Mirando o céu, né? E ali nós temos a preposição in. Ou seja, você vê que são duas situações totalmente diferentes, mas você vê que o in ele está sendo usado nesse caso. No caso ali da preposição on, geralmente ela vai ser mais usada no caso de endereços e dias da semana. Então tem ali a primeira frase: I go to the church on Sundays. Eu vou para a igreja aos domingos. E aqui, uma informação básica aqui, dias da semana você sempre escreve com letra maiúscula, tá? Se você estiver escrevendo e algum texto, uma redação, e escrever com letra minúscula não vai ser um grande problema, tá? Mas fica aí como nota de rodapé. E nós temos a segunda frase: The shop is on Times Square Avenue. A loja está na Avenida Times Square, ou seja, você vai dar endereços e vai dar dias da semana. E por último, nós temos a preposição at, que você vai usar para as horas. Então você tem ali, she starts to work at 7 o'clock.
I can meet you at 9 o'clock. Ali tá. Ela começa a trabalhar às 7. Eu posso encontrar você às 9. Então, esses são os usos mais comuns, os usos mais gerais que você consegue absorver com mais facilidade. Mas então, qual é a maneira mais eficaz de você gravar as preposições em inglês? Eu vou te mostrar uma história, tá? Uma história fictícia aqui. Eu vou colocar ela em inglês e do lado eu vou colocar ela em português. Eu quero que você preste atenção junto comigo aqui. Eu vou ler, tá? In a cozy house on hill lived a playful kitten named Mittens. Mittens loved to explore every nookie and cranny in the house. On a sunny day, she found herself in the kitchen, perched on the counter, watching intently as her owner prepared breakfast. Suddenly, a delicious aroma wafted from the dish on the table. Unable to resist, Mitten leaped from the counter and landed in the chair, right next to the dish. With her bright eyes fixed on the tasty treat, she pounced, landing squarely on the dish, enjoying a delightful feast. Então, nós temos aqui um texto de um gato brincalhão que quer comida, ele sentiu o cheiro da comida e ele está interessado em comer. Ou seja, presta atenção nesse texto, na imagem mental que está sendo formada, depois a gente vai ver isso ali na frente. Mas agora eu quero que você foque no que está destacado em vermelho, que são todos os casos de preposição. Nesse caso aí não tem a preposição at, mas não tem problema, o raciocínio vai ser o mesmo. Vamos focar ali na frase in a cozy house. Vamos chegar à palavra cozy, que significa aconchegante, e ali o que sobra é in the house. Perceba que ao final do parágrafo está se repetindo, né? In the house. Ou seja, toda vez que eu ver a palavra house, o pronome correspondente a ela vai ser o in. Então, para você gravar a preposição de uma maneira mais eficaz, você tem que prestar atenção na palavra que pode vir depois ou pode vir antes daquela preposição. E aí você precisa fazer uma associação através do listening, ou seja, in the house. In the house não vai ser on the house e não vai ser at the house, vai ser in the house. Você vai fazer essa associação. E outra coisa interessante que você precisa aprender. Olha a palavra ali, ó, in the kitchen, que é na cozinha. Então a palavra house e a palavra kitchen são palavras relacionadas, são palavras juntas, ou seja, você pode deduzir, você pode depreender que quando eu falar de cômodos da casa, então eu vou usar a preposição in. Exemplo, se eu estou falando que estou no quarto, I am in the bedroom. Se eu estou no banheiro, I am in the bathroom. Se eu estou na sala de jantar, I am in the dining room. Se eu estou na sala, I am in the living room, e assim sucessivamente. Ou seja, você acaba pegando uma sensibilidade maior e uma facilidade maior para gravar as preposições em inglês se você fizer dessa maneira. Outro exemplo ali, nós temos on the table. Provavelmente você já ouviu aquela famosa frase de pessoas que sabem pouco inglês, que é the book is on the table. Você nunca vai ouvir a frase assim, the book is at the table. Você nunca vai ouvir the book is in the table. Você nunca vai ouvir isso. Por que é on the table? Porque você ouviu várias e várias vezes essa mesma palavra. E é dessa maneira que você vai gravar as preposições em inglês. Não é gravando uma lista através de uma lista. Você nunca vai fazer isso. O que você vai fazer agora é seguir esses quatro passos, né? Vamos lá. Que é escolher um texto simples que conta uma história. Por exemplo, a história que você viu ali. Né? É um texto simples, precisa ser uma história, porque história é a melhor maneira de você aprender inglês, porque ela forma uma imagem mental conforme você viu. Você imaginou o gato ali querendo pegar a comida, você imaginou o cheiro, aquela coisa toda. Ou seja, isso é importantíssimo para você gravar o conteúdo que você está estudando. Você está associando uma imagem o aprendizado do idioma inglês, tá? O passo número 2, então, é você ler e marcar todas as ocorrências das preposições in, on, at, conforme a gente fez ali, né? Eu marquei de vermelho e você vai fazer
a sua marcação para você perceber qual é a palavra que vem antes e qual é a palavra que vem depois daquele pronome que você marcou. O passo número 3, então, é você manter uma rotina diária de leitura de 15 a 30 minutos. E o ponto mais importante aqui do passo número 3 é o seguinte: você precisa ler em voz alta. Sempre leia inglês em voz alta. Para quê? Para que você não só pratique o listening, mas também pratique o speaking. Para você falar, você precisa ouvir primeiro, e você precisa treinar os músculos da sua face para a leitura do inglês. Então é importante que você leia em voz alta, sempre em voz alta, para você fazer a associação. E o passo número 4, o mais importante de todos, é você assistir a minha playlist. Se o problema é falar inglês, então vamos falar. Deixa eu explicar. Em vídeos anteriores, teve um vídeo anterior que eu dei um mini curso de pronúncia em inglês, e ali eu dei alguns passos. Ali tem um texto com um tipo de exercício específico para aquele vídeo. E o que você pode fazer? Você pode pegar as informações daquele vídeo, né? Pegar a informação daquela aula e usar, identificar as preposições que estão naquela aula. Ou seja, você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você vai aprender o que está naquela aula, e como plus, você vai aplicar o que você viu aqui nessa aula de preposições. Aquela playlist, eu estava planejando fazer com uma aula só, mas eu acabei estendendo e fazendo mais vocabulários de coisas do nosso dia a dia. Então você vai ter vocabulário de restaurante, você vai ter vocabulário de compras no supermercado, você vai ter vocabulário de transporte público, ou seja, vai ser uma gama de informações que você vai poder usar para poder aprender inglês. Ou seja, ela vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, e também quando esta aula terminar, vai aparecer o vídeo sugerido que vai te levar para essa playlist, tá certo? E agora quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações na opção todas, para que o YouTube priorize o envio de vídeos para você na sua timeline. E se você quiser se aprofundar no meu método, conhecer uma estratégia de ensino, eu quero te convidar para acessar o meu e-book Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui também na descrição do vídeo. E agora você pode seguir para a playlist.